E aí, pessoa, o que você achou da primeira temporada de Sense8? Esse é o segundo vídeo que eu faço sobre Sense8. O primeiro foi uma versão sem spoilers para quem ainda não viu a série. Então, se esse é o seu caso, eu vou colocar aqui no canto o link para o vídeo. Aí você vai lá, assiste o vídeo, depois você assiste a série e daí você volta aqui para esse vídeo, ok? Esse vídeo é para quem já assistiu a primeira temporada da série, ou seja, vai ter spoiler pra caramba mesmo. Um dos primeiros vídeos que eu fiz pro canal foi sobre Legends of Tomorrow, a série dos heróis da DC que vai estrear no ano que vem. E nesse vídeo eu falava sobre a questão da quantidade grande de personagens dentro de uma série. Muito personagem dentro de uma história sempre é um problema para ser resolvido. Quando é uma novela que tem uma quantidade gigantesca de tempo para contar a história, é um problema fácil de resolver. São 270 episódios, eles vão alternando os núcleos da história e tudo fica certinho. Mas quando é um filme ou até mesmo uma série, aí já dá mais trabalho. Nesse vídeo do Legends of Tomorrow, eu falei que tem algumas séries que mandam muito bem nesse assunto, que conseguem contar uma história com muitos personagens sem perder o ritmo. Eu acho que Sense8 é um desses exemplos. É uma história com muitos personagens, são 8 personagens espalhados ao redor do mundo, mas a história foi bem contada. Não que não haja um probleminha aqui e outro ali, mas no todo a história foi legal. Quando eu fiz o vídeo sobre Game of Thrones, que é uma outra série que manda bem nesse quesito de muitos personagens sem perder o ritmo, eu fui comentando a série por tramas. Mas como Sense8 usa uma estratégia de misturar tudo, então eu vou comentando por assunto, ok? Bom, o primeiro aspecto que eu quero comentar é a forma de contar a história. São 8 protagonistas espalhados em 8 cidades diferentes do mundo. Mas a história de Sense8 é justamente a história de como 8 pessoas diferentes podem compartilhar a mesma consciência. E o que seria consciência? Consciência é a noção que a gente tem de nós mesmos. Tipo, eu acordo de manhã e eu sei exatamente quem que eu sou, onde eu estou e o que eu estou fazendo. Alguém aí assistiu Dark Matter? É uma série nova aí, eu também só assisti o primeiro episódio, só assisti o piloto. Em Dark Matter, algumas pessoas elas acordam numa nave espacial sem saber quem elas são, onde elas estão ou o que elas estão fazendo ali. Sense8 é justamente ao contrário. São 8 pessoas que eles despertam, eles são despertados para a noção de que além deles serem eles mesmos, eles são também 7 outras pessoas. Então eles sabem quem eles são, mas eles também sabem quem são outras pessoas, o que as pessoas estão fazendo, sentindo, pensando. Pelo menos é nesse caminho que Sense8 segue. É confuso, né? Pois é mesmo. Mas essa teoria não interessa agora. O que interessa para a história, ou melhor, para a contação da história, é que apesar dos personagens não estarem fisicamente no mesmo núcleo, eles estão sim vivendo a mesma história. Daí quando a Sam vai emprestar as habilidades de luta dela para o Capheus, ela não precisa de uma grande motivação para fazer isso. Porque a motivação dela para lutar é a motivação do Capheus. Porque ela está compartilhando com ele essa experiência. No começo da temporada, a série vai mesclando um pouquinho a motivação individual dos personagens com a motivação do outro personagem que eles ajudam. Daí a Sam, ela tem vontade de dar porrada em alguém no mesmo momento em que o Capheus precisa dar porrada em alguém. Então eles se juntam. Mas pro final da temporada, isso vai se separando, então os personagens começam a comprar a briga um dos outros simplesmente por conta da necessidade dos outros em ter apoio naquele momento. O Lito, por exemplo, lá do meio pro final da temporada, ele tá de bode lá por conta do namorado dele que brigou com ele, e ele quer mais é que o mundo acabe em barranco. Mas ainda assim o Lito vai lá e participa do problema do Wolfgang. No final das contas, o Wolfgang acaba dando um toque para ele em relação a algumas coisas que ele precisava entender para poder resolver o problema dele com o Hernandes. Mas a princípio, o Lito só vai dar apoio para o Wolfgang por conta da necessidade do Wolfgang mesmo. Eu acho bem interessante. Outra coisa importante para considerar nessa primeira temporada são os arcos individuais, são as histórias individuais dos personagens. Algumas pessoas comentaram comigo que acharam que alguns arcos foram fracos. Eu não acho. Eu acho que a questão é que algumas histórias são tipos de histórias diferentes. Enquanto a Kala e o Lito têm questões mais românticas para resolver, a Sam e o Capheus já estão envolvidos com problemas relacionados a famílias deles, então são motivações diferentes. Enquanto a Riley está afundada na tristeza lá por conta da morte do marido da filha dela, o Will e a Nomi estão numa pegada mais espionagem lá, investigando as questões lá da BPO. Mas uma coisa que é importante ter em mente é que o tema de Sense8
é a expansão da consciência através do compartilhamento de histórias de vidas de pessoas diferentes. Ou seja, a diversidade de experiências é importante para o tema da série. Além disso, tem uma outra coisa importante de considerar, que são os momentos em que os personagens teoricamente não estão fazendo nada. Eles, na verdade, estão desenvolvendo justamente esse tema. Por exemplo, o momento em que a Nomi está conversando com a Amanita e com a mãe da Amanita, que a Nomi fala que acha estranho que ela esteja compartilhando emoções com pessoas tão diferentes dela. Aí a mãe da Amanita vem e responde que não, que provavelmente é esse que é o objetivo, que a ideia seja compartilhar com pessoas realmente que sejam diferentes. Para você crescer como pessoa, você tem que compartilhar a experiência de uma pessoa que seja distante de você. Enquanto você se aproxima de alguém que está longe, é nesse movimento que você cresce. E também as conversas do Will com o Wolfgang no Memorial do Holocausto na Alemanha, até mesmo a escolha desse local como cenário, ou a conversa da Kala com o Cafeus enquanto eles assistem televisão lá. São tudo coisas que, assim, parecem é uma bobagenzinha, estão passando o tempo, mas na verdade estão falando coisas que têm a ver com o desenvolvimento do tema da série, mas não necessariamente não é necessariamente uma coisa que tenha relevância para o desenvolvimento da trama, mas está no desenvolvimento do tema. Bom, mas isso é uma coisa importante para ser considerado. Mas como a gente está falando de uma série de TV, é claro que a ação realmente é importante, as histórias que os personagens estão contando, realmente, evidentemente que é importante. Cada personagem tem uma história, e ao longo da temporada, essas histórias vão sendo alternadas em importância nos episódios. Num episódio, um determinado personagem tem um clímax, aí no episódio seguinte, um outro personagem, a história de um outro personagem que se torna mais interessante. E assim vai se alternando. Eu acho que essa mecânica de alternando a importância dos personagens ao longo dos episódios vai se refletir também nas temporadas. Nessa temporada, por exemplo, o Lito, o Wolfgang e o Cafeus, eles tiveram arcos completos, assim, histórias que começaram e terminaram na mesma temporada. Já outros, como a Sam, com o irmão dela, a Kala com o noivo dela, tiveram histórias que começaram ali, mas que não concluíram. Eu acho que essas histórias que começaram agora e não desenvolveram vão ser mais importantes na próxima temporada, e o Lito, por exemplo, talvez não, mas o Lito, o Wolfgang, o Cafeus, eles fiquem mais em segundo plano. Mas em relação às expectativas que eu tenho para a próxima temporada, eu vou comentar só lá no final do vídeo, ok? Mas e a trama principal da história? Eu confesso que eu tive que dar uma pausa no vídeo quando o Jonas Malik falou para o Will que os sensitivos estão na origem da formação do ser humano. Eu estava achando que a história ia ser alguma coisa, ia caminhar para um caminho de extraterrestre ou alguma coisa feita no laboratório. Mas não, é um embate entre homo sapiens de tipos diferentes. Porra, isso abre uma puta janela para fazer história. Eu não sei se vai ser o caso, mas se os caras quiserem, eles podem, sei lá, imagina quanta coisa na história da humanidade não pode mudar se reposicionada para esse ponto de vista. Imagina a quantidade de cientistas que foram excomungados ao longo da história só por afirmar verdades que eram diferentes da versão oficial. E se isso tudo tivesse a ver com a conspiração dos sensitivos, os whispers do passado e coisa e tal, e só ficando na questão da ciência. Imagina as guerras que aconteceram, os segredos escondidos nas áreas 51 e nos porões dos Vaticanos da vida. Para começo de conversa, a própria BPO ela passa a se tornar uma parte pequena de uma conspiração bem maior. Eu não sei se vai ser o caso, mas se os caras quiserem, eles têm material para desenvolver umas 10 temporadas. É coisa de explodir a cabeça. Bom, mas além de Sense8 ter uma forma de se contar a história bastante eficiente, além de ter uma história, uma trama principal muito louca, ter personagens bacanas, ter uma direção de fotografia bonita pra caramba, imagens do mundo inteiro passando lá, ainda tem umas cenas muito fantásticas em Sense8. Eu gostei pra caramba. Tem as cenas de luta da Sam que foram legais. A cena da fuga da Nomi, quando ela foge da casa da mãe da Manita, que ela desce de bicicleta lá, com os clusters todos ajudando ela, eu achei muito legal. Tem a cena da suruba, que gira até menos polêmica do que eu imaginei que fosse gerar. Mas eu acho que todo mundo vai concordar comigo que a cena mais bacana, mais do caramba da série inteira, foi a cena do parto coletivo ao som de Beethoven. Imagina só, todo mundo presenciando os próprios partos, os próprios nascimentos, os nascimentos dos outros ao som de Beethoven. Cara, foi fantástico, foi maravilhoso. Gostei demais daquela cena. Aquela cena foi muito emocionante.
Mas e a próxima temporada, hein? Eu não gostaria que fosse assim. Mas Sense8 me lembra um pouquinho Flash Forward. Alguém assistiu Flash Forward? Flash Forward foi uma série de ficção científica também que estreou na Fall Season de 2009, mas que teve uma temporada só. A série é fantástica. Na época eu fiquei com a impressão de que Flash Forward era muito cara. Tipo, é uma série que mandou bem, imagino que tenha tido bastante fãs ao redor do mundo, mas era uma série que para compensar ser produzida, ela tinha que necessariamente ser um fenômeno. Tipo, ser só boa não compensava, ela tinha que ser um puta fenômeno para poder justificar o investimento que eles fizeram. Foi pouco depois que Lost acabou, então eles estavam ainda buscando, tinham várias séries que apareciam e falavam que esse é o novo Lost, coisa e tal. Flash Forward foi uma que apareceu como sendo o novo Lost. Sense8 é boa pra caramba, mas núcleos espalhados ao redor do mundo, será que rola? A Netflix tem uma coisa que as outras emissoras não têm, que é a possibilidade de contar um a um seus espectadores. Como é tudo lá no computador, tudo no sistema, eles sabem exatamente, eu imagino que eles saibam exatamente o número de pessoas que assistiram a série. Então eles têm uma base de dados muito mais confiável na hora de avaliar cada projeto e decidir o que eles vão fazer da vida. Eu quero crer que antes de aprovar um projeto como o Sense8, eles tenham feito uma conta muito bem feita, sabendo onde que eles estavam se metendo e que a série tenha pelo menos algumas temporadas garantidas aí, que ela vá seguir a história até o final. Em termos de histórias, eu acho que eles estão muito bem. Além da questão dos Whispers, que eles mal começaram a contar, ainda tem as histórias dos personagens. Tem 3 coisas que me deixaram bastante intrigados na primeira temporada. Uma foi o fato do Will, o policial lá de Chicago, ter tido uma experiência sensitiva antes de ter sido despertado pela Angel, a trama lá da Sarah Patrell. Quem que é ou foi essa garotinha? Qual que é a relevância que ela tem para a história? Eu digo quem é ou foi porque a gente não sabe nem se ela está morta ou viva. Então ela pode, sei lá, será que ela se tornou uma Whisperer? Será que ela está ainda aprisionada pela BPO? Será que ela está em poder da BPO? Enfim, será que ela está por aí esperando para aparecer na história? Enfim, quem que é Sarah Patrell? Tem também a história do segredo que o pai da Sam contou para ela na última visita que ele fez antes de morrer. Eu imagino que essa história tem a ver com o Cluster, tem a ver com os outros personagens, tem alguma coisa a ver com o passado desse grupo. E tem a história da Nomi, que eu achei que ela ficou meio secundária na primeira temporada. Ela foi quase como uma assistente geek, tipo o Cisco e a Kathleen do The Flash. Mas na cena dela no hospital, conversando com aquele médico que queria operar a cabeça dela, eu tive a impressão de que o médico meio que interrogava ela para saber o que ela sabia. Talvez não para saber o que ela sabia, mas para saber o que ela já sabia a respeito da condição dela. Eu tenho a impressão que o fato da Nomi ter ficado meio secundária nessa primeira temporada é justamente para que lá na frente, quando a história dela vem à tona, tenha uma surpresa maior. Já os outros personagens, eles vão estar recomeçando a trama deles de um outro ponto, de um ponto diferente. O Lito agora é um galã de telenovelas fora do armário. O Cafeus é um fodão da região, amigo íntimo do Manda-Chuva, lá da periferia de Nairobi. Mas eu fico curioso mesmo de saber como é que vai ser agora a Kala, como é que ela vai encarar o Wolfgang, sabendo que ele é um bad boy matador, a Kala sendo uma pessoa tão religiosa, tão certinha como ela é. Eu acho que tem história pra caramba pra acontecer na próxima e nas próximas temporadas, e eu não vejo a hora que chegue. Mas é isso aí, pessoal. Final de temporada sempre dá uma depressãozinha, que a gente que gosta de série já está acostumado, não é mesmo? Mas se inscreva no canal para outros bate-papos. Se você achou interessante esse vídeo, dá um joinha ali embaixo e compartilha com outras pessoas que também assistiram a série. Agora, se você curtiu o mesmo vídeo, adiciona ele nos seus favoritos, porque isso ajuda pra caramba na divulgação do vídeo e você sabe, sem divulgação o canal acaba morrendo. O importante é ficar todo mundo por aqui pra gente continuar debatendo série, que é o que a gente gosta pra caramba, não é mesmo? É isso aí, pessoal. Por hoje é só. Tchau.